acreditam que esse mês vai ser o melhor mês da tua vida? Quando eu falo melhor mês da vida, eu não falo simplesmente, Léo, o que você está fazendo? Você está usando de coachismo? Você está usando de empolgação para que a gente comece a te ouvir? Não, escuta o que eu vou te falar, porque eu vou mostrar na palavra de Deus. Esse mês vai ser o melhor mês da tua vida, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, dentro da tua família, dentro do teu trabalho. Esse mês vai ser o melhor mês da tua vida. A palavra fala, nos ensina, no hebraico, duas coisas interessantes. Tudo, nós podemos, de uma forma, traduzir a palavra luz e trevas em duas palavras. Luz, no hebraico, ela pode ser traduzida por conhecimento. E trevas, logo, é o oposto, ignorância. Você vê quando Jesus fala, Jesus dizia o quê? Eu sou a luz do mundo. Eu vim trazer um conhecimento para vocês. Só que nós temos um texto também, que a Bíblia fala que o povo ele peca por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ou seja, a ignorância faz com que a pessoa ande em trevas. Então eu vou repetir de novo, esse mês vai ser o melhor mês da tua vida. Agora vamos para a palavra, porque nós estamos no mês de abril. Poxa vida, Léo, mês de abril. Hoje é comemorada a Páscoa, amém? Hoje é comemorada a Páscoa. Na verdade, o judeu, o hebreu, se a gente pegar desde o início, a Páscoa ela dura em torno de 7 dias, porque ela junta, ela emenda com outra festa, a festa dos pães asmo, né? Não é asno, é asmo. Ela emenda junto com essa festa, ou seja, então você vai ver que em Israel dura 7 dias a festa. Porém, a Páscoa ela tem uma determinação dada por Deus que está escrito em Gênesis capítulo 12. Eu quero que você abra, você que tem Bíblia, abra em Gênesis capítulo 12, e a luz vai vir sobre a tua vida, em nome de Jesus, e um texto que foi registrado, é diferente o Brasil tem mais de 500 anos, ok? A nossa história ela é muito, eu não vou dizer simples, mas a nossa história, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui, quem é que aprendeu aqui que o descobrimento da independência do Brasil foi um grito? Me diz, por que os professores ensinam isso? Se não é o que eles aprendem. Independência ou morte, gente, isso é só poesia. Não estou rasgando o diploma de ninguém, tem irmãos aqui que estão me olhando assustados, gente, é verdade, isso é só poesia. Não foi nada parecido com isso. Para não dizer que quase que o nosso rei era muito tímido, ainda mais para fazer determinado tipo de coisa. Mas por que não ensinar a luz para as pessoas ter luz? Por que não ensinar a verdade? Agora nós pegamos uma história de 500 anos, mais de 500 anos no Brasil. Agora se você ler Gênesis 12, essa história aqui, ela se passa 1800 anos antes de Cristo, com registros científicos. Mais de 1800, agora arredonda, mais 2021, isso dá com certeza mais de 3.000 anos, quase 4.000 anos, que é estabelecido a Páscoa. Mais de 4.000 anos, muito antes de Cristo, muito antes de Jesus, bem antes de Jesus. E é instituído por Moisés. Vamos ler comigo, Êxodo capítulo 12, quem não tem Bíblia, gentilmente os irmãos colocam aqui no fundo, Êxodo capítulo 12, se eu falei Gênesis, me perdoe. É Êxodo capítulo 12. Mas eu quero falar algumas coisas aqui, que vão trazer luz para as nossas vidas, vai trazer luz para a tua vida, em nome de Jesus. Você que está cansado, você vai ser fortalecido
por entrar luz na tua vida. Você que está abatido, você vai ser revigorado por entrar luz na tua vida. Você que nesses dias está ficando se sentindo fraco na fé, você vai ser cheio de fé, porque vai entrar luz na tua vida. Amém? Olha o que fala em Gênesis capítulo 12, Êxodo capítulo 12, o que fala em Gênesis sobre Abraão, né? Amém. Não, Senhor, ainda não. Mas Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos... Por quê? Por que o Senhor chega para Moisés e diz assim: Moisés, agora as coisas que vão acontecer daqui por diante vão ficar marcado na história de toda a humanidade. O que vai acontecer agora, nesses dias, vai ser a melhor coisa que já aconteceu em toda a história da face da terra. E ele começa contando aqui: este mês será o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga das portas e nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmo e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, aí, as coisas internas. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, irá queimar. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Olha o que Deus está estabelecendo aqui. Isso que nós falamos hoje, Feliz Páscoa, Deus te abençoe, não passou apenas 2000 anos, passou quase outros 2000 anos, e essa história ainda é comemorada. É verdade, a Josi comentou aqui, ela foi tomando formas diferentes, foi mudando, foi pegando outras formas, umas coisinhas na cabeça, né? Foi tomando forma mais doce, deixou de ser amargo, passou a ter o chocolate que vem. Ela foi mudando com o tempo, né? Foi mudando com o tempo. Você não mudou com o tempo? Quem já pegou a sua foto aqui lá de pequenininho, aí você olha hoje, você não mudou? As coisas mudam, mas tem coisas que não mudam para o melhor, ok? Tem coisas que não mudam para o melhor. Não sei você, eu quando olho no espelho assim, eu olho, eu melhorei, eu era mais judiado, eu era muito cheio de espinha, eu era magro pra caramba, mas vamos lá, porque naquela noite, versículo 12, passareis pela terra do Egito e ferireis na terra do Egito, todo primogênito, desde o homem até os animais, executarão juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e celebrarei com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, sem fermento. Logo, o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer a coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá
para vós outra santa assembleia, e também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que se diz respeito a comer somente, isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossa hoste da terra do Egito, portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por perpétuo estatuto. Versículo 27, lá para o final, porque aqui Moisés agora repete ao povo, mas agora aqui já está na parte final, versículo 27. Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Amém? Essa é a Páscoa, a instituição da Páscoa foi essa. Agora, Deus não faz as coisas pensando num dia. Diga comigo, Deus não faz as coisas pensando no hoje. Por que Deus não faz isso? Nós não vamos ser judeus agora e pegar, imolar um bichinho, pegar ervas amargas, fazer os pães sem fermento. Não, não é isso. Agora o que Deus está fazendo, mostrando para Moisés, não era algo que ficaria para aquele momento único. E também não que seria algo replicado, porque ele fala para que as gerações saibam, para que fosse mudado ao longo do tempo. Se nós percebermos, olha o que fala no versículo 4, que diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho. A Páscoa, ela é o quê? Ela é comunhão também. A Páscoa, Deus está falando para Moisés e Arão, olha, se família for pequena demais para um cordeiro, porque tem gente que consegue, tem gente que é bom de garfo na questão de comer carne, né? Se tivesse salada de maionese e arroz, eu como só um pedacinho de carne, né? Mas tem gente que nunca vi como gosta de comer carne. Uma vez nós fomos convidados por um casal de pastores, e nós fomos lá, e eu achando que ia ter salada de maionese. E eu olhava, cadê a maionese e cadê a batata? Gente, fez eu comer carne com salada. Salada verde. Mas várias saladas, tomate. Descia trancando aqui, descia trancando. Não porque a carne era de segunda, não, a carne era muito boa. Mas é acostumado a comer, imagina, Deus o livre, faz churrasco sem salada de maionese. Mas o que acontece? Deus, ele diz assim, olha, a Páscoa também é comunhão. A comunhão, ela não é para hoje, ela vai replicar para a história. Observe isso. Tudo que Deus está plantando hoje aqui, não é para que venha simplesmente, deixei plantando, não, Ele quer que venha dar frutos e abundância. O que Deus está semeando, dizendo para o povo, olha, vocês estão vivendo no cativeiro, eles estavam no Egito, mas Deus, eu tento separar aqui, porque Jesus ainda não havia se manifestado aqui, mas Deus está dizendo para Moisés e Arão, dizendo assim, olha, levem a comunhão para sempre, tenham comunhão uns com os outros, saibam olhar a família pequena, saibam olhar aquele que tem pouco, saibam olhar aquele que está com mais dificuldade, ou seja, tenham esse olhar para o vizinho de vocês, num sentido de preocupação também, para saber como ele vai atender ao chamado de Deus na vida dele. É isso que Deus está falando para Moisés e Arão. Ele fala no versículo 4, para que eles juntem as famílias se forem necessárias. Olha o que ele fala no versículo 5. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e as vergas das portas nas casas em que comerem. Olha só, a Páscoa é o melhor mês da minha história, amém? A Páscoa, ela é comunhão. A Páscoa é também libertação, porque quando eles tinham que fazer o sacrifício,
Eles matavam o bichinho lá, o sangue, eles tinham que, ou com isopo, que é uma esponja, vamos dizer assim, eles tinham que passar nos marcos, podemos dizer, da nossa geração, os marcos da porta, na parte de cima e nos lados, eles tinham que passar o sangue, porque quando o Senhor passasse, o próprio Senhor fala ali, quando eu passar e eu ver o sangue, eu não vou entrar e eliminar o primogênito. Praticamente não, todos os primogênitos do Egito morreram. Todos morreram. Foi considerada a 10ª praga. A 10ª ação sobrenatural de Deus contra Faraó e o povo, para que libertasse os hebreus. Quando aconteceu isso, então nós podemos entender que o sangue, ele é o quê? Ele é livramento. O sangue, ele livra. Só que nós precisamos entender que isso é a Páscoa. Hoje, nós celebramos a comunhão, nós celebramos o melhor tempo da nossa vida. Sabe por quê? Que se você está aqui, você está vivendo o melhor tempo, porque você encontrou Jesus. Quando nós celebramos a Páscoa, é porque nós estamos celebrando que nós estamos livres. Olha outra coisa que fala aqui, versículo 11. De maneira o que comereis, desta maneira comereis. Coloca para mim o versículo 11, consegue, Sibeli? Que eu quero mostrar aqui. Olha só o que fala. Olha só o texto, diz assim: desta maneira comereis. O que significa isso? Pastor, eu posso ir de chinelo de dedo aí, comer na ceia, pastor? Sabe o que o Deus está estabelecendo? Gente, a Páscoa vai ser assim, mas vocês vão proceder assim. Estão comigo? A Páscoa é comunhão, a Páscoa é libertação, a Páscoa é o melhor tempo da nossa vida quando ela chega, mas a Páscoa também é responsabilidade. Jesus, Ele vem até nós, Jesus vem nos libertar, vem nos curar, não para que a gente viva de qualquer jeito, não para que a gente viva a história que a gente quer viver, mas nós precisamos viver a história que Ele quer viver. Eu estou com uma ministração aqui no meu caderno, que ela significa, eu ouvi ela do pastor Gustavo e achei incrível e não tem como não compartilhar com vocês, que você anda com Deus ou Deus anda com você? É bem diferente as duas coisas. É bem diferente. Só que eu não vou entrar na ministração agora, senão eu entraria aqui, eu não sei se você está disposto a me ouvir, até mais de quase 2 horas. Mas, deixa eu compartilhar com você aqui. Isso é a Páscoa estabelecida por Deus há quase 4.000 anos atrás. Há quase 4.000 anos, Deus está dizendo, olha, a Páscoa vocês não devem celebrar de qualquer jeito. E Ele estabelece lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão. Havia um sentido, um significado para o contexto, no momento que Ele estava falando. Por quê? Porque dali eles passariam a não fugir, mas em passos bem apertados saindo do Egito. Olha o que fala no versículo 13 e versículo 17. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue passar por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, celebrareis com solenidade o Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo, 7 dias comereis pão asmo, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Vamos pular para o versículo 17, guardai pois a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirareis as vossas hostes da terra do Egito, porque guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Na própria Páscoa, Deus estabelece o pão sem fermento, o pão asmo. Ele diz assim, olha, peguem e façam pão asmo, sem fermento, eliminem o fermento. Eliminem o fermento. Isso tinha um significado do momento, mas tinha um significado apontando para o futuro. Porque o que ele está dizendo aqui?
O sangue, ele traz um livramento. O pão sem fermento, ele está dizendo o quê? Está havendo uma mudança do Egito para a terra prometida. Ele está dizendo aqui no versículo 17: guardareis a fé dos paisanos, porque neste dia vos tirei vossas hostes da terra do Egito, e guardareis esses dias as vossas gerações por perpétuo estatuto. Ou seja, Deus está dizendo assim, o pão, na Páscoa, ele traz um sinal da seguinte forma: ele é uma mudança geográfica. Olha só o que está acontecendo. Nós estamos entendendo melhor, desde a origem da Páscoa. Eu estava com essa palavra no coração. Ontem, eu fiquei muito eufórico quando o ministro do STF, quando entrou que o ministro do STF deu um canetaço lá e liberou o culto, né, com mais pessoas. Eu estava eufórico e tudo mais, mas eu estava com essa palavra no coração já para estar ministrando ontem de noite. Eu fui dormir ontem, quase madrugada. E eu comecei a meditar muito nesse texto, e eu fiz algo que eu não tenho costume de fazer, que é botar fone, escutar louvor e escrever. Eu achava que eu não conseguia com muita facilidade, mas eu pedi, Deus, se o Senhor quer que eu ministre essa palavra, então o Senhor começa a me dar as palavras corretas e nos tempos certos, com discernimento do que o Senhor quer que eu compartilhe. Agora, por isso, e aí graças a Deus, eu quero compartilhar com você. Olha o que fala em João, agora vá lá para o Evangelho. Saia de 1800 anos antes de Cristo, e agora vá lá para o Evangelho, de João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29, fala o testemunho de João Batista. João está dizendo assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto em Israel, vim por isso batizando com água. Olha que João agora Batista. Jesus, com seus 30 anos de idade, vem na direção de João Batista. João era um pouco mais velho que ele, alguns meses. Mas na mesma idade, ele enxerga Jesus e ele diz: eis o Cordeiro, lá está vindo o Cordeiro, aquele que vem tirar o pecado do mundo. Olha só, olha o que João tem, essa revelação de Deus, e ele enxerga em Jesus. Faltava ainda 3 anos, porque Jesus vem a morrer na cruz 3 anos depois que ele inicia o ministério, que ele é batizado por João, 3 anos, e passa, e ele morre na cruz, 3 anos, mas ele enxergou em Jesus o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. O sangue traz livramento, o pão traz uma mudança geográfica. Nós vamos hoje fazer o quê? Ceiar. Olha o que Jesus fala sobre a ceia. Vamos para Mateus, é o último versículo que eu vou pedir para que você fique folhando na Bíblia. Mateus capítulo 26, aqui é Jesus falando, Mateus capítulo 26, versículo 17. Olha o que Jesus fala aqui: no primeiro dia da festa dos pães, vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram, Mateus capítulo 26, versículo 17, vieram os discípulos e lhe perguntaram: aonde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu e disse: ide à cidade ter com certo homem e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles disseram como Jesus lhe ordenara, e lhe prepararam a Páscoa. Irmãos, eu aprendi assim que a nossa opinião, ela pouco importa, né? Nós vimos uma ministração do pastor Gustavo Paiva, e ele fala: a nossa opinião, o que tu pensa pouco importa. Agora, nós precisamos sim ter, para cada assunto, para cada momento, uma base bíblica. Não é o que você pensa sobre o que pode acontecer, o que vai acontecer, tua opinião política, tua opinião sobre isso, sobre aquilo, não. Qual é a base bíblica para isso?
Pô, Jesus aqui pede, por que Jesus não fez na casa dele? Faz a live da casa. Jesus, reúne aqui em casa. Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, o aluguel está caro, a inflação está alta. Não, nós vamos fazer um lugar espaçoso, porque nós vamos celebrar a Páscoa, nós vamos beber do fruto da videira, nós vamos partir o pão, nós vamos ter comunhão, nós vamos viver o melhor ano, vocês vão ver o melhor ano, o melhor mês da vida de vocês. Só que olha o que acontece, quando Jesus separa com eles ali, fala no versículo 20 de Mateus 26, chegado a tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos, enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ele muitíssimo contristado, e eles muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar, porventura sou eu, Senhor, sou eu? Ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio a quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Versículo 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos, que desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Olha o que Jesus fala agora. Eles estão lá reunidos agora, celebrando o quê? A Páscoa judaica. Celebrando a Páscoa estabelecida lá na época de Moisés. Nós lemos Êxodo capítulo 12. Havia ervas também, havia outras coisas, mas Jesus pega o fruto da videira, o vinho, e pega o pão. E ele diz assim, ó, agora vocês comam do pão e bebam do fruto. E bebam do fruto da videira, porque o que Jesus estava dizendo para eles? Agora, vocês bebendo, vocês vão estar livres deste mundo, livres do pecado. Hebreus capítulo, coloca para mim aqui, Sibeli, faz favor. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Quando Jesus reúne o pão, ele tinha o sangue, ele tinha um significado na Páscoa judaica, que era o quê? Quando o anjo do Senhor passasse, quando o Senhor passasse e fosse ferir o primogênito, não iria entrar naquela casa, as casas estariam guardadas de toda a praga. Você lembra? Você leu comigo. Olha o que Deus está dizendo. Agora, quando você bebe do fruto da videira, quando você ceia, significa o quê? Que você está sendo livrado também, na consequência do que a Páscoa ensina e daquilo que Jesus também acrescenta no que diz respeito a Satanás e tudo que ele estabelece contra você. Faz sentido isso? Quando Jesus está reunido com eles, olha o que fala Hebreus capítulo 9, versículo 22. Olha aqui, eu vou ler aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Volta no versículo 13, 9 e 13. Nós vamos ler o 13 também. Versículo 12. Olha o que diz. Não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bode de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificasse quanto à purificação da carne. 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula em Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Jesus estava mostrando para eles, olhem,
agora aquilo que vocês aprenderam lá de Moisés, aquilo que vocês aprenderam na Páscoa, que significava do sangue de livrar, que ia ferir os primogênitos, tudo aquilo foi real. Mas deixa eu pegar este mesmo gancho que tem da Páscoa, aquele sangue que livrou o povo, aquele sangue foi, aí na verdade foi eu. Aquele sangue não era o meu sangue derramado ainda de Jesus, mas aquele sangue é o amor de Jesus, o amor de Deus pelo povo hebreu, que se manifesta em Jesus. E agora Jesus diz assim: bebam da fruta da videira, ele vai ser o sangue que vai livrar a tua vida da praga do inferno, que vai livrar a tua vida de todo o mal. Quando nós ceiamos, e ainda mais numa época de Páscoa, ainda mais nesses dias que a gente celebra a Páscoa, e se for de fato televisão, jornal, Lebes, nunca vi tanta promoção. É tudo apontando para quê? Para uma distorção do que de fato representa. Ou seja, as trevas com o objetivo de trazer ignorância, porque aí você mantém a pessoa presa. Agora Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo, eu vim trazer luz sobre a vida de vocês. Glória a Deus que nós estamos aqui. Olha o que ele fala agora do pão. Ele apresenta o pão no versículo 27 de Mateus. Ele fala assim: tendo dado graças, deu aos discípulos, e bebei todos, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Agora ele pega o pão que Moisés ensina ao povo, que Deus mostra ao povo que deveria ser um pão sem fermento, e era sem fermento. Agora, aquele pão, ele representava uma mudança de quê? Diga comigo, uma mudança geográfica. Diga assim: o pão representa mudança geográfica. Por quê? Porque o pão representava para eles saírem do Egito, da escravidão, e entrar na terra prometida, ou pelo menos em direção à terra prometida. Coloca para mim Colossenses capítulo 1, versículo 13. E eu queria que você acompanhasse comigo o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Esse é o registro que eu quero frisar aqui, relacionado ao pão. E eu espero de coração que a luz, que ninguém mais ceie, simplesmente por tomar um suco e comer um pão. Que ninguém mais leve a Páscoa de forma tão simples, na intensidade que a Páscoa é. Glória a Deus, se é uma data que nós temos que celebrar, é a Páscoa. É óbvio, com toda essa condição que nós estamos vivendo hoje, nós temos que ter cuidado. Olha o que fala Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pode deixar aqui. Olha só o que Jesus está dizendo: este é o meu corpo, partido por vós, comei ele. Mas qual o sentido? Eu não estou mais no Egito. Agora quem come de Jesus, quem se alimenta de Jesus, larga, é transportado, é tirado de um império das trevas, e é colocado num reino. O reino da onde? Do Filho, da onde? O texto fala, do seu amor. Olha que interessante, há um transporte, há uma mudança geográfica. Quando eu como do pão, eu tenho uma mudança geográfica. Quando eu bebo do fruto da videira, eu declaro que dentro de mim há livramento de Jesus, há livramento de pragas, há livramento de dores, há livramento de sofrimento, há livramento de tudo o que é ruim, porque naqueles dias o Senhor veio trazer tormento. E se você lê o que aconteceu com o povo do Egito, foi o maior terror o que aconteceu. Mas sobre o povo hebreu, não. Hoje nós celebramos a Páscoa, hoje nós vamos ceiar com esse sentido e esse significado. Pastor, eu sempre ceiei e sempre imaginei, e sempre pensei dessa forma. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas deixa eu dizer algo aqui, que é para a gente concluir, dentro da ministração. Deixa eu só ver que oração.
Esses dias são dias muito difíceis. Dias difíceis pra caramba. Pressões e pressões. A Thaís passou mal, foi... Que dia? Quarta-feira? Quarta-feira, passou mal. Me acordou 2h30, 3h, mais ou menos esse horário. Eu ia trabalhar de manhã e eu vi que ela estava na sala e abriu porta de sacada. E eu pensei, pô, a Thaís vai na sacada essa hora? Aí eu pensei assim, vou lá ver. Cheguei na sala lá, estava a Thaís, tô sem ar, falta de ar. Bem assim. Bem assim. Eu pensei, vou ligar para a Rafa é enfermeira. Vai que ela tem os negócios, tudo equipamento ali. Eu pensei, gente, passou muita coisa na minha cabeça. E eu pensei, então, vou começar a orar. Comecei a orar, por quê? Porque o tormento que a gente está vivendo, gente, qualquer espirro é o quê? Covid. Eu vi uma charge muito legal, de 5 letras. E dizia assim, e nas últimas 3 letras, sabe quem já brincou de forca? Na escola, né, quando brincava de forca, né? Aí tinha 5 risquinhos. E nos últimos 3 risquinhos estava escrito VID, vide. E aí tinha uma pergunta em cima, porque um professor estava fazendo para uma criança, e disse assim, quem matou Golias? E o guri respondeu, Covid. Por quê? Porque todo mundo fala o quê, e pensa o quê, e respira, não respira no bom sentido falando, mas isso tomou de uma forma assim, ó, generalizada. Saímos dali, liguei para a mãe ficar com os guri, saí dali, viemos para o hospital aqui, chegamos, a Thaís já estava num tratamento, já não de Covid, estava num tratamento que ela já estava fazendo respiratório de rinite, foi super bem atendida ali por uma doutora, não me lembro o nome dela, e aí dali, ela disse, volta sexta-feira para fazer o exame se não passar bem. Aí eu disse, não vou esperar sexta-feira. Eu disse, pegamos e pagamos o exame para ela. Deu negativo o exame dela. A Thaís, no mesmo dia já começou a melhorar, porque ela parou com a medicação que ela tomava. A gente acredita, e segunda-feira ela vai falar com o médico dela, lá de Porto Alegre, que receitou os medicamentos, deu alguma reação. A gente acredita. Mas, conversando, a gente reconheceu que o psicológico na hora mexe. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mas por que mexe tanto o nosso psicológico? Isso. Por que a notícia ruim abala tanto? E o que Jesus estava vivendo aqui, olha, perto da morte dele, Jesus faz uma ceia. E explica para os discípulos, olhem, peguem do meu pão. Esse é meu corpo partido. Esse corpo partido vai mudar a geografia de vocês. Esse corpo partido vai transicionar, porque Jesus, após morrer para a cruz, aí sim nos libertou do pecado, ou seja, ele tira do império das trevas e coloca, ou seja, o corpo partido nos traz para viver uma nova vida em Cristo, amém? Aí quando ele apresenta o vinho, o fruto da videira, agora bebam aqui, este é meu sangue. Gente, ele não estava rindo, ele não estava com aquele ânimo muito alegre, mas ele tinha paz dentro do coração dele. Ele tinha paz dentro do coração. Eu saí do hospital, eu não queria ficar ali dentro do hospital pela condição, e tinha uma senhora limpando. Eu saí e fui para o pátio, fui ficar orando, e não tinha ninguém, pelo menos na parte, eu sei que a parte interna está bem agitada, mas ali não tinha ninguém. Comecei a orar e disse, Deus, o Senhor vai fazer nós passar, o Senhor fará com que passemos por essa situação? Vai permitir com que a gente passe, Deus, e com tudo isso que nós estamos vivendo, o Senhor vai realmente, Deus, as notícias que a gente tem visto, Deus, tu vai realmente, eu comecei a questionar Deus, eu não tinha desespero, mas eu tinha uma paz no coração. A Thaís brinca, vou partir, né, que negócio, mas tinha paz no coração. Mas a paz, ela só é expressada
no momento que nós estamos do fogo cruzado. No momento que nós estamos dentro de cova de leão, no momento que nós estamos no vale, no momento que nós estamos em momentos difíceis. É nesse momento em que a paz tem que entrar no coração. Agora, ter paz, onde tudo vai bem, para que paz? Entendo bem o que eu estou falando. Para que paz? Não significa que eu tenho que abandonar Jesus quando tudo vai bem. Mas pensa comigo. Agora entra a paz. Passamos por aquela situação ali, aquela situação desagradável. Graças a Deus deu tudo zerado, nem eu, nem os meninos tiveram nada, graças a Deus. Mas por quê? Ou a gente crê que a gente come deste pão e esse pão nos transporta de um lugar para o outro, ou a gente come, ou a gente bebe deste vinho, deste fruto da videira, e a gente crê que de fato ele vai nos livrar da praga, vai nos livrar da dificuldade, vai nos livrar da morte, vai nos livrar, seja do que for, o Senhor vai nos livrar. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Hoje é Páscoa, gente. Quando eu disse que vai ser o melhor mês da nossa história, da tua história de vida, não é porque eu estou simplesmente declarando, não. Deus diz assim: Moisés, esse vai ser o principal mês de toda a história da humanidade. Mas por quê? Porque você vai tirar o povo do Egito. Deus olhando, ele não sabe que vai vir, que João vai enxergar um homem vindo, caminhando na direção dele, e vai dizer: meu Deus, lá vem aquele que realmente, aquele é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, aquele que está todos os profetas apontando, aquele sim. E hoje, a sexta-feira, quando Jesus morre na cruz, na verdade de quinta, né? É outra coisa que a gente não conta muito, né? Mas é quinta-feira. Na verdade a gente comemora a sexta-feira diferente. É quase como um departamento público, é quinta-feira, gente. De quinta para sexta. E Jesus ressuscita sábado. Não é domingo, pastor? Não, é sábado. Há um significado muito intenso para isso. Deixa eu explicar para você, é diferente o nosso calendário daquela época, bem diferente. Mas o que eu quero trazer com tudo